Fala pessoal, tudo bem? Pastor Danilo Moraes aqui para mais um quadro do Voltando para Casa. Esse quadro foi criado para a gente se aprofundar mais nas Escrituras e a gente está fazendo uma série sobre as parábolas, né? A gente está chamando irmãos aqui, presbíteros, para compartilhar. E hoje nós vamos compartilhar da parábola do joio e do trigo, está ali em Mateus 13. Nós temos um convidado aí muito especial de Rondonópolis, Mato Grosso, essa cidade tranquila, quase não é quente aí, né, irmão? Irmão Edson Couto, que é presbítero lá, seja muito bem-vindo, irmão. Amém, né? Obrigado pelo convite, né? Que a gente possa ser útil aqui, né? Para nós, para nossa educação espiritual. E aqui é bem frio aqui, né? Aqui, ao contrário, né? Aqui dificilmente tem inverno aqui, né? Bem quente mesmo aqui. Mas faz parte do processo, né? É isso aí, o Brasil é muito grande. Irmão, aqui na parábola, Mateus 13, ela é depois da parábola do semeador, que a gente também já gravou com outro irmão. E Jesus usa muito essa questão de semente, né, da agropecuária. Eu até brinco aqui, eu acho que eu devia ter feito agronomia, não administração, acho que ia ser mais fácil para se converter aí, né? Tô brincando, lógico. Mas ele engata essa outra parábola que também fala disso. E aí o versículo 24 fala assim, propôs, vou pegar aqui na área, acho que é mais fácil, ó. Outra parábola lhes propôs dizendo, ou seja, ele tinha acabado de fazer uma da semeador, que é uma das mais famosas, digamos assim, que explicando, e ele já engata essa outra. O que o irmão entende? Assim, por que ele usava muito essa questão da semente em si? Assim, o irmão já chegou a pensar alguma coisa em relação a isso? Então, né? O que eu sinto assim é que a semente, para ela poder germinar e dar fruto, ela tem que morrer, né? Não tem jeito. Se a semente não morrer, ela não vai germinar e não vai se tornar naquilo que é para ser ali o fim dela. E até quando tu falou isso aí, eu estava olhando antes da parábola do joio, que é do semeador, né? E depois vem a do grão de mostarda também, né? E depois do grão de mostarda vem a do fermento dos fariseus, né? E eu vejo assim que Jesus colocou tudo numa ordem mesmo para a gente entender e para a gente não se perder nisso, porque essa parábola do semeador, ele está lançando a semente. Uma cai no solo rochoso, outra cai no lugar onde tem pouca terra, e cai naquela que a terra é boa e que ela produz, né? E essa assim que eu vejo que ele fala que tem pouca terra ou que é em solo rochoso, na verdade aquilo ali já é um joio que está ali, né? Tirando, né, o ensinamento de Cristo na nossa vida, para que a gente não venha se inclinar e obedecer, não venha dar o fruto para o Senhor. Eu vejo assim que você fez uma preparação com essa parábola do semeador, e aí lançou essa aí da semente, né, do joio ali, para reforçar bem, para a gente não ser enganado, na verdade, né, irmão? Ele usa muito semente, solo, fruto, água, né? Geralmente esses itens aí, né? Ele usa bastante, né? Se a gente olhar assim, o Jesus fez o homem da onde? Do pó da terra, terra, Sei. né? A água a gente sabe a água significa a palavra, né? Então é que ele está nos lavando pela lavagem da água da palavra. Então, esses elementos aí são importantíssimos para o nosso crescimento de vida e para a gente entender melhor a palavra, né? E confessar os nossos erros e se arrepender. Porque antes da gente começar, eu escutei uma mensagem que falava sobre o joio e o trigo, né? E aí, antes dessa mensagem, ele começou dizendo assim, ó, que ele estava revendo uma mensagem antiga e ele ficou uma hora, eu não consegui terminar, né, essa mensagem, daí ele ficou mais uma hora e não terminou, ficou mais uma hora, daí ele disse assim, como tem nutrientes, né, essas mensagens, e que geralmente a gente não tira, não extrai os nutrientes que precisa para o nosso crescimento de vida, né? E é por isso que muitas vezes a gente não está crescendo, porque lê, a gente leu, passou os olhos ali, leu, entendeu mais ou menos, a gente não tem que pesquisar a fundo, a gente não foi procurar verdadeiramente o que Deus está querendo dizer para nós com aquela palavra, com aquele sentido ali, né? E quando a gente faz isso, ele deu um exemplo muito legal que eu achei, né? Porque a palavra é luz, né? Então, quando está acessando ela, só está iluminando. Mas quando a gente volta a rever, a ruminar, tem pontos na nossa mente aqui que talvez não entrou a luz ali. E aí, quando a gente está ruminando,
o Senhor vai jogar uma luz lá, né? E vai mostrar outras coisas. E aí, através daquilo que Deus está mostrando, é que eu tenho que orar e me arrepender e pedir uma mudança, né? E clamar para o Senhor ali para que haja uma transformação da nossa vida. É verdade, até senti de fazer essa sequência de parábolas, porque Jesus usava muitas parábolas para a gente refletir mesmo, né? De pegar e pensar, e hoje nessa era digital, aí, nessa era da aceleração, ninguém pensa mais, né? Todo mundo já quer pronto e não tem uma paciência para ruminar, né? Para entender essa questão do solo. Eu brinquei lá da questão do agrônomo, mas assim, a gente precisa procurar saber como é que funciona, de repente até pegar um trigo na mão, pegar um joio na mão, ver, né? Deus, acho que queria que a gente se aprofundasse nesse sentido, né? De um solo, perguntar para um especialista como é que funciona, deixa eu ver como é que funciona ele, né? Eu acho que Interessante, né? bastante a mente, né, da gente, né? Se a gente olhar naturalmente, assim, o joio e o trigo, tô olhando eles, eles são praticamente iguais, né? A diferença é que a gente vê assim na plantação, quando tem vento, né, o joio permanece ereto, ele não inclina. E o trigo, ele, conforme o vento vai, ele vai se dobrando, né? Então, espiritualmente, né, eu sinto assim que Deus está falando para a gente, né, que quando a gente está inclinado para o Espírito, o vento vem e a gente se inclina, se dobra, se humilha diante do Senhor, né? Agora, quando eu sou o joio, eu não me inclino, eu não me humilho, né? Eu tenho a minha vida informada e ninguém muda, né? Que nem aquele louvor do ego, né? Eu sou Deus e não mudo, né? Sim, verdade. Mas eles são muito parecidos, né? Até se depois, mais pro final da parábola ali, os anjos chegam para Deus e falam assim, né? Quer que a gente arranque o joio? Ele disse, não arranca, né? Tu pode colher um trigo junto, né? Vamos esperar crescer juntos os dois, né? Sim, é verdade. E aqui o versículo, então, 24, fala assim, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E o 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, esse versículo 24 e 25, a gente já compartilhou um pouquinho sobre a questão de semente, mas ele fala da boa semente, né? Aqui Jesus já está falando que a boa semente foi plantada ali, mas o inimigo, enquanto os homens dormiam, veio ali e colocou junto. O que o irmão entende, assim, de eles tá dormindo, o inimigo vai lá e coloca junto e foge, e se retira? Eu entendo assim, ó, que essa questão sempre a gente está recebendo uma palavra pura, santa, né, que muda a nossa vida, que transforma, mas, digamos, eu estou acessando ela agora, mas de repente eu saio dali, vou acessar uma outra coisa, né, que não é espiritual e aquilo aí pode me contaminar e muitas vezes contamina mesmo, né? Por isso que a palavra também diz, né, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, né? Eu posso fazer o que eu quiser, mas aquilo que pode me trazer um prejuízo espiritual, Deus me aconselha a não fazer, né? Aqui tem uma mensagem que falou assim, né, que a pessoa está ali acessando a mensagem, acessou um culto, acessou um encontro, né? Aí beleza, tá, anotou tudo, né? Aí desliga ali, vai lá e abre uma outra coisa lá que desvirtua tudo, ou seja, ela se alimentou do trigo, mas daqui a pouco está se alimentando do joio. Então, eu vejo assim que o Senhor Jesus nos dá a boa semente, né? Mas tem uma passagem lá em Segunda Reis, não, acho que é Segunda Crônicas, eu acho que fala sobre o rei Josias, que essa mensagem, assim, essa palavra, ela mexe muito comigo, porque quando leram para Josias a lei do Senhor, né, ele rasgou o coração dele, se humilhou, né, e fez tudo conforme Deus mandava. E tem um louvor que fala sobre isso, né, que a gente tem que ser como Josias, ou seja, a gente tem que receber a exortação, ser iluminado e depois administrar isso. E eu vejo assim que hoje, na vida geral do cristão, a gente até é iluminado, mas a gente não administra aquilo que Deus está expondo a gente, né? E aí o joio toma conta, porque se eu não administrar, né? Tem que administrar, eu ver os meus erros e consertar com Deus, né? E pecar, ali, né? Pedir perdão para Deus ali, consertar meus erros com o Senhor. E então, se eu não fizer isso, eu vou deixar o joio produzir. Entendi. Então, assim, quantos irmãos, aqui fala que quantos homens dormiam, seriam, não tá vigiando, vamos falar assim. Exatamente, não está bichando.
Tá vigiando, aí o diabo vai lá e coloca, ninguém percebe, ele se retira e aí aquilo ali vai crescendo junto. né? Aí a gente pode até associar a primeira palavra que tu falou, né? De repente, os cuidados do mundo, ou seja, Satanás perturba tanta pessoa lá, enche ela de problema, de dificuldade, e que ela acaba esquecendo a palavra e não vai dar fruto aquilo ali, né? Entendi. Ou acha que de repente Deus está sendo injusto com ela, porque está passando determinada situação e acaba também não obedecendo o Senhor, não buscando mais, que daí seria aquele que não foi plantado com profundidade a semente, né? Foi muito rasa e veio o sol e queimou, né? Porque a própria palavra diz que lá em 1 Pedro 4, né, diz: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, este há de provar-vos, né? Então, na vida cristã, o Senhor vai trazer problemas na nossa vida, mas se ele tiver no controle, vai ser de fácil resolução aquilo ali. Mas se não tiver o Senhor, eu posso me perder, né? E eu posso acessar aquilo que o joio, que é o inimigo, está fornecendo para mim ali, e eu acabar saindo daquela avenida central, indo para as periféricas ali, né? E isso pode dar problema. Então, Entendi. o dormir, eu creio que é isso, né? Porque o próprio Jesus falou, né? Orai sem cessar. Orai, então tem que estar sempre buscando, orando, cuidando, jejuando, né? Porque o inimigo não vem para brincar, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, ele quer acabar com a nossa vida mesmo, quer que a gente sofra, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E aí eu vejo que é só uma questão de decisão da gente, né? A gente tem que só tomar a decisão certa. E se eu não sei a decisão certa, a palavra de Deus me mostra a decisão certa. Então é só uma questão da gente se inclinar para Deus mesmo e obedecer, né? Entendi. É porque aí o versículo 26, é como é que as coisas vão se encaixando, né? Ele diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, assim, ele lançou lá na hora que a gente não estava vigiando, ele foi lá, lançou, e aí aquilo ali cresceu. E aí eu queria perguntar para o irmão o seguinte, assim, não sei se o irmão concorda, né? Mas eu ouvi essa frase que me chamou a atenção. Que fruto é diferente de resultado, né? Porque a gente, quando a gente fala de fruto, fruto é algo que perdura para sempre. Que eu entendo que é eterno. Se é fruto de Deus, né? Se é um fruto divino. Porque a gente às vezes vê uma pessoa com muito dinheiro, com muito sucesso profissional, às vezes até na própria igreja, aquela igreja grande, funcionando, né, aos olhos naturais, mas aquilo é um resultado, mas não é fruto. Isso também tem um pouco a ver, ou o irmão acha que não tem nada a ver? Eu creio que tem, eu creio que tem. Eu vou te dar um exemplo, um testemunho, na verdade, aconteceu comigo aqui, né? Teve um dia que eu estava saindo da igreja e, assim, questão de 3 quadras abaixo da igreja de onde a gente está, tinha uma outra igreja lá que, nossa, a igreja era enorme, cara. Tinha, acho que, umas 1.000 pessoas lá dentro, né? E aí eu tinha terminado nosso culto, né? O pessoal foi embora e eu passei ali e vi aquele monte de gente saindo, né? Daí eu orei de baixo, nós estamos aqui, né? Pregando o evangelho do reino, a verdade tua, né? E eu falei, olha aí, Senhor, né? Cheio de gente aqui, o povo não vai para lá, né? Aí Jesus, cara, foi muito tremendo assim que Deus falou comigo, né? Ele disse assim, ó, o que adianta uma igreja cheia, mas o coração deles tudo vazio, né? E aí eu entendi, eu digo, amém, Senhor, né? Então tu não quer quantidade, tu quer qualidade. Né? E eu vejo justamente isso, assim, né? Às vezes, como tu falou, às vezes tá cheio, mas são coisas humanas que estão atraindo as pessoas para ali, não é o Cristo. Então, é uma obra de madeira para feno, né? Que ela vai ser queimada, né? Então, salvo, não, mas vai ser queimado aquilo ali, né? E então, você é o joio que está plantando. Por que que o Senhor permitiu, eu não sei te dizer, mas, né? Aquilo ali, com certeza, talvez o próprio lá, o líder lá, né? Se equivocou lá, ou começou a concordar com a maneira que o povo queria que fosse dirigido e não conforme Deus, né? E foi agregando pessoas, porque fazia a vontade das pessoas, não a vontade do Senhor. Mas eu não sei, mas Deus sabe, né? Então, eu acho que tem a ver sim, irmão. Eu creio que tem. É, porque como a gente estava falando aqui, é muito parecido, né? Eu vi, assim, eu estava pesquisando, realmente, você bateu o olho, assim, você não sabe o que é trigo e o que é joio, assim, só se você for muito próximo, você for um cara até um pouco especialista, assim, mas não, eu que sou um leigo, eu bato o olho, para mim é tudo igual, né? E quando a gente vê também para o lado, vamos falar ministerial, né? Como presbítero, assim, você vê uma igreja lotada, parece igual, né? O falar parece igual, mas muitas vezes o parecer não é, né? E aí, aonde a gente precisa discernir, assim, que o que é de Deus, o que é fruto, ele vai permanecer na hora que as coisas
Eu costumo dizer assim, né? Quando uma pessoa é promovida, uma pessoa começa a ganhar mais dinheiro, uma pessoa começa a ser humilhada, aí que a gente vai ver o fruto se vai vir mesmo. Porque se for joio, aquilo vai só manifestar joio, mas se for fruto, vai manifestar. Com certeza, né? Eu acho que é bem isso aí mesmo. Isso vai... E eu creio também que Deus vai provar cada um nessa área aí que tu tá falando. Tá chegando os momentos aí que, na vida da igreja, que é promessa de Deus, né? Que o Senhor ia derramar o Espírito e ia mostrar a diferença daquele que serve para aquele que não serve, em todas as áreas, né? Seja na área do lar, na área do trabalho, na área financeira, né? Na espiritual, Deus vai mostrar para cada um ali o que tem dentro do coração de cada um, né? Porque se Deus não fizer isso, ele sabe, a gente que não sabe, né? Sim. Quantas pessoas, né, às vezes falam assim, nossa, pastor, eu queria, né, ter um salário muito melhor para poder dizimar e ofertar, né? Mas se tivesse, será que realmente iria dizimar e ofertar, né? Porque o coração da gente é corrupto, né? E Deus sabe, né? Deus sabe todas essas coisas, a gente é que não sabe, A né? gente vai tirar um pouco, muito não vai ser, né? Né? Aí tem uma palavra também lá nos Salmos, né, que Davi falava, né, que para Deus não dar a pobreza, para ele não escandalizar o nome do Senhor, né? E também não desse a riqueza para ele, para que ele não virasse as costas para o Senhor, né? E eu acho que é bem isso que a gente tem que cuidar, né? Não pode, de repente, achar que o Senhor aumenta, né, nossa capacidade financeira, a gente já pode começar a se achar que a gente pode alguma coisa, e na verdade a gente não pode nada, tudo é Deus, né? Tudo é Ele que faz, tudo é Ele que traz para a gente, né? A gente é apenas um instrumento. Tem aquela frase do mundo, né, que o pessoal usa, mas de certa forma tem um certo sentido bíblico. Você quer ver, conhecer uma pessoa, dá poder para ela, né? Então, e Deus sabe, e o fruto acho que tem a ver com isso. Mesmo você dando poder, a pessoa frutifica, mesmo a pessoa sendo humilhada, ela frutifica. Quando é do Senhor, agora quando é joio, aí o que é parecido começa a se manifestar. Não, é parecido, mas na hora que apertou, manifestou as trevas, né? Bem isso aí mesmo, né? Apareceu a oportunidade, bota as garras de fora, né? Como se diz. É bem isso mesmo. Tá bem, vamos seguir aqui então os versículos, né? E aí no versículo 27 diz assim: Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O que o irmão pode falar desses 3 versículos assim, que a gente pincelou no começo, mas um pouco mais profundo, de não prejudicar o trigo, mesmo sendo parecido ali. Então, Deus deixa crescer ali e depois ele vai fazer o que tem que fazer. Então, né, tem um versículo também que é Romanos 8:28, diz: todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus permitiu, porque é com a permissão divina isso que aconteceu. Se Deus permitiu que alguém plantasse o joio na lavoura, né? Trazendo hoje para a vida espiritual, né? Se Deus permite que um joio, né, chegue na igreja, ou que chegue perto da gente, que conviva com a gente, isso aí tem um plano, tem um propósito divino com isso, né? Eu vejo assim. E quando ali o Senhor diz, né, não, não tira, deixa ele crescer. O que o Senhor está falando, na verdade, para a gente hoje, né? Assim, ó, eu quero que vocês tenham paciência, né? Eu quero que vocês suportem o insuportável, eu quero que vocês, né, ajudem, porque também tem lá em 2 Timóteo 2:20, tem uma palavra que diz assim, que numa grande casa, né, há utensílios de ouro, de prata, mas também há de madeira, de barro, né, uns para honra, outros para desonra. E se alguém se purificar dos seus erros, será utensílio de ouro e de prata. Então, a gente pode associar isso com esses utensílios de madeira, palha ali, né, e barro, como o joio, né? Mas através do testemunho do trigo, da pessoa que está espiritualmente, né, buscando a Deus e obedecendo ao Senhor, que cresceu em vida, através do testemunho dela, ela pode constranger o joio e se arrepender, né, e ele
começar a conhecer o Senhor, né, e se converter verdadeiramente, né? Então, eu vejo assim que é por isso que Deus, o Senhor ali diz, né, não tira, deixa ele crescer junto. E se crescer junto, tá dando uma oportunidade pro joio, né? Olha, se a gente olhar lá a questão do Judas contra o Jesus, né? Jesus deu várias, né, várias opções para ele lá, de desistir, de se arrepender, né? Mas ele não quis. E hoje na nossa vida também, o Senhor dá várias chances para nós, né? Assim, daquilo que está errado para a gente corrigir, porque a própria palavra diz, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, porque não existe homem perfeito sobre a terra, todos nós pecamos, vamos continuar pecando, né? Claro que a gente, conforme Deus é iluminante, vai deixando, mas é muito pecado dentro da gente. A natureza essa está dentro da gente, né? Enquanto assumir o controle da nossa alma, a gente vai pecar. Mas a iluminação vem justamente para me arrepender e para mim mudar minha atitude diante de Deus, né? E aí eu vejo isso. Se o joio está ali, está vendo minha atitude, o amor do Senhor através da minha vida pode constranger aquele joio, né, a ele ser tocado pelo Espírito Santo e ele se arrepender, se converter verdadeiramente. E eu entendo que é por isso também, né, que o Senhor não tira. E aí tem o outro lado, né? Tem o lado cristão. Se a gente for ler lá em 1 Coríntios 11, que fala sobre a ceia do Senhor, quando inicia a administração da ceia, ele diz assim, né, que o pessoal fala para Paulo que está brigando na igreja e que estão fazendo coisas erradas, e Paulo diz, ó, e isso importa mesmo que aconteça para que os eleitos sejam manifestados. Então, Deus também permite que a gente venha a ver situações de erros na vida dos irmãos, não para me julgar ele, né? Mas para me ajudar ele, né? Porque nesse versículo ele fala assim, ó, para que os eleitos sejam manifestados. Aquele que é jovem vai julgar, vai criticar, vai tirar da igreja, né? Agora aquele que é trigo, está espiritualmente crescendo, ele diz, não, peraí, vamos ajudar ele, precisa de mais iluminação, vamos compreender, ele não cresceu em vida ainda o suficiente, vamos ajudar. Então tem tudo isso, né, que eu vejo assim, que o Senhor pesa na balança ali, porque o Senhor faz do limão uma limonada, né? Então, ele, com as circunstâncias, ele corta para os dois lados, né? Ele vê lá o que o joio vai fazer, mas o que o trigo aqui vai fazer também com a situação, né? Então, se a gente olhar aqui nessa parábola, os anjos aqui queriam cortar já, né? Diz, ó, vamos cortar, vamos tirar daí para não dar problema. Eu disse, não, vamos dar uma oportunidade para ele, né? E vamos ver se realmente, né, os que são trigo ali vão ter atitudes e manifestar o amor divino, ou vão ser legalistas, religiosos, né? Querer resolver as coisas na força do braço e expulsar o irmão da igreja. Chama atenção que o irmão estava compartilhando, estava vindo na minha cabeça aqui, ele fala que os servos do dono da casa, ou seja, eu entendo que são os cristãos que estão na igreja, né? Sim. Mas o que aconteceu ali? Você não pôs a boa semente, ou seja, a palavra não foi liberada da mesma forma que foi para a gente, foi para ele também. Por que que... Não, é que o diabo fez isso, o inimigo fez isso. Ah, mas então vamos arrancar ele da igreja. Né? Que é a primeira coisa, ele já quer arrancar o problema da igreja, né? Um irmão que incomoda, de repente, lá um pastor que de repente também está tentando se ajustar e a gente já quer crucificar ele. E aí Deus fala, não, pera, não faz isso não, deixa crescer, que na hora certa eu que... E a gente vê isso muito, assim, na vida da igreja, assim, né? Essa falta de paciência, né, irmão, com as pessoas. E eu falo que tiveram muita paciência comigo, né? E eu tenho que fazer no mínimo ter paciência também com as pessoas que estão vindo cheio de problemas, cheio de machucados, né? O irmão deve ter várias experiências aí também como presbítero. Então, eu vejo assim, né, que tudo, como eu falei, está no controle do Senhor, né? E o Senhor vai colocar situações na nossa vida para ver minha atitude, para ver se aquilo que eu tenho recebido dele, eu vou colocar em prática. Eu acho que é bem isso aí mesmo, o X da questão, sabe? Porque hoje a gente pode falar assim, ó, que nós temos muita matéria-prima alojada na mente, né, da gente. Tem muita coisa. Mas o que dessa matéria-prima ela é trigo? Porque eu posso usar essa matéria-prima para me ser joio, para me julgar, para criticar, né? Para me condenar, para me incomodar, né? Eu posso fazer muitas coisas com isso, mas na verdade acho que o senhor está assim,
apertando cada um hoje para que tudo aquilo que é de matéria-prima se transformar em vida, né? E o que que é o transformar em vida? É eu extrair aquele princípio ali e digo, a partir de hoje eu vou viver isso aqui e eu não quero saber se eu vou perder, se eu vou ganhar, se eu vou sofrer, se vão rir de mim, se vão escarnecer de mim, não interessa. Interessa que eu vou seguir esse princípio divino e vou viver isso. Eu acho que essa é a atitude que Deus quer de cada cristão hoje, né? Porque também o Senhor não quer que a gente conheça a Bíblia inteira, não é isso a vontade de Deus, né? Ele quer que aquilo que eu conheça, eu pratique, né? E aí a gente vê assim, que a gente conhece muito e ainda pratica pouco, né? Verdade. Então a gente vê assim que na nossa vida tem muitas áreas ali que o joio ainda se manifesta. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, quando eu xingo, quando eu minto, quando sei lá, tanta coisa, né? Assim, que a gente faz ainda que se a gente for olhar mesmo, não é uma atitude de um cristão. Jesus jamais faria aquilo ali. E se ele é o nosso exemplo, nosso irmão mais velho, que é para a gente seguir os passos dele, né? A gente vê assim que a gente ainda não está adequado conforme a vontade do Senhor. Então, acho que por isso que o Senhor traz, né? Isso em parábolas, assim, para a gente olhar e dizer, não, peraí, tem coisa errada aqui na minha vida, né? Vamos ajustar, vamos buscar mais, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos clamar, Senhor, eu estou sendo fraco nisso aí, Senhor, eu estou caindo, eu estou julgando, eu estou criticando, estou murmurando, sei lá, né? Cada um sabe de si, né, irmão? Mas com certeza cada um tem problema. Sim. E também tem assim, né? Porque naquela parábola em cima que tu falou, aquele que cai na boa semente aí produz fruto a 100, a 60 e a 30 por um, conforme isso quer dizer, conforme a capacidade que Deus deu para cada um, né? Então, hoje a gente olhando naturalmente assim para nossa vida, né? Será que eu estou produzindo aquilo que Deus já me chamou e já me escolheu para mim produzir aquilo ali? É verdade. É, e uma coisa que chama atenção, assim, eu acho que essa parábola, o X dessa parábola é assim, como são parecidos os dois, mas o que define são os frutos mesmo, né? Porque Muito, eu né? vou na igreja que meu irmão, como existe, né? Eu vou na igreja, eu vou no grupo, eu jejuo, eu leio a Bíblia, mas na hora que precisa praticar aquilo, é onde define o joio do trigo ali, né? E tu sabe, irmão, eu sei que isso é uma coisa assim bem delicada, né? Porque também tem aquela outra parábola lá que o cara chega para Deus, Senhor, preguei em teu nome, expulsei demônios, batizei, e o Senhor diz, afastai-vos de mim, porque não vos conheço. Esse cara, ele estava evangelizando, ele estava pregando, né? Mas olha o que Deus falou para ele, afastai-vos de mim, porque não te conheço. Não tem Então, dúvida. não tinha um engano no coração dele. Ou seja, a obra que estava fazendo, uma obra que ele está fazendo conforme ele queria, do jeito que ele queria, né? Não conforme o Senhor estava orientando ele. Ou seja, Deus não estava guiando ele, né? Eu acho que se a gente fosse torcer tudo isso, né? E fosse tirar assim, uma conclusão, o Senhor está falando para nós, olha, eu preciso que vocês sejam dependentes de mim. Vocês são independentes. Se você é independente, você é joio, né? Agora, se você é dependente de mim, você é o trigo. Eu acho que é bem isso que você está falando para nós hoje, né? É porque o fruto ele serve para alimentar os outros, né? Não Sim. nós, né? Uma árvore, ela não, a macieira não come dela mesmo, né? Ela Não. foi feita para. E aí tem muito a ver com o trigo, é isso. O trigo vira pão, né? O trigo tem a ver com um alimento. O joio não alimenta ninguém, né? O Não. trigo, sim, o trigo ele alimenta as pessoas. Então, assim, a nossa vida, eu creio que tem que ser um alimento para as pessoas também. Lógico que Deus me supre o irmão, supre aqueles que querem, mas esse suprimento é para que a gente possa levar alimento para os outros também. Tem muito a ver com isso também, né? Ah, com certeza, né? Tudo aquilo que a gente acessa de Deus ali é para o nosso crescimento espiritual, mas esse crescimento vai redundar num transbordamento do Espírito que vai ajudar as outras pessoas, né? Porque senão não teria, né, sentido isso, né? A gente, se não ajudar o próximo, porque tanto é que o segundo mandamento é amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, se eu não fizer isso, eu não estou amando o próximo. É verdade. Então, E aí aí, você vê impérios, né, religiosos aí que é para eles, né? E não para. Mas é parecido, né? Não, mas eles estão pregando, eles estão levando. Tá, Deus se utiliza, mas
qual que é a intenção daquele coração, né? Para eu enriquecer, para eu crescer, para eu ser visto, ou para realmente as pessoas conhecerem Cristo, se alimentarem de Cristo, serem servos de Cristo? Aí só Deus consegue entrar nesse coração para discernir, né? Aí a gente já até pode se perguntar assim, ó, será que essas pessoas elas estão sendo dependentes de Cristo ou do pastor dessa igreja? Né? Porque a gente tem que levar as pessoas a ser dependentes do Cristo, Da não do estrutura, pastor. né? Aí a gente vai ver que tem erros. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia dizer que aí tem erros, assim, né? De talvez é isso que eu falei, do cara que ele, ó, preguei em teu nome, batizei, expulsei demônios. Eu disse, ó, não fez nada em concordância com o meu espírito, fez tudo para ti, isso aí tu construiu para ti, né? E aí a gente volta lá naquela palavra assim de João Batista, né? João Batista no final foi perguntar, era tu mesmo o Messias que havia de vir? O cara que desde o início falava, né? Que sabia que Jesus era. Olha como a gente tem que cuidar isso, né? Porque o É, inimigo não tem que servir, a gente tem que estar sempre buscando o Senhor e perto do Senhor, senão a gente pode ser enganado. essa palavra de João Batista, ao mesmo tempo, ela me impacta e ela me conforta, né? Porque ele sendo quem era, né? Tipo, totalmente consagrado desde o ventre, e ele deu essa fraquejada, deu essa duvidada mesmo de quem era o Cristo, e aí esse ministro é porque ele esperava que Jesus, eu creio que é assim, não sei se o irmão concorda, mas eu creio que ele esperava que Jesus fizesse algo de uma forma que ele tinha planejado na mente dele, e Jesus não estava fazendo aquilo. Isso gerou dúvida. Então, geralmente, eu acho que ele queria que ele se reunisse lá para enfrentar os romanos, sei lá, o que passou na cabeça dele, e ele via Jesus só pregando, pregando, e não fazia na cabeça dele nada do que ele imaginava, e ele parecia ser um homem bem colericão, né, bravo e tal. E eu vejo isso na igreja, às vezes Jesus está falando, não, perdoa. Ah, mas o que? A gente não está entendendo a mensagem, começa a duvidar porque a gente não está fazendo o que realmente é a mensagem, né? Não sei se é isso. É, pode ser também, pode ser, né? Mas tu vê assim que João, mesmo sabendo que Jesus era o mestre, o Messias que estava vindo ali, ele não liberou os discípulos dele para seguir Jesus, e nem ele seguiu Jesus, ele ficou no mesmo, na mesma situação que ele estava com os discípulos dele. Tanto é que ele mandou os discípulos dele perguntar para Jesus. Então, olha a situação. Daí a gente volta para essas grandes organizações que tu falou, né? Ele queria que as pessoas estivessem dependendo dele e não do Cristo, do Senhor, né? Então, olha só como tem enganos, né? É, Então, cuidado. a Bíblia é tremenda. Irmão, dando desfecho aqui, versículo 30, né, versículo final da parábola, deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que o irmão entende desse versículo final, hein? Então, o crescer junto é justamente aquilo que a gente conversou, né? O senhor vai deixar ali, porque se a gente olhar naturalmente assim, ó, a gente faz parte de um corpo de Cristo, né? E se a gente olhar o corpo natural, vamos dizer que se eu arrancar o meu dedo, esse dedo aqui tem ligações, ele tem veias, ele tem. Então, se eu arrancar ele, eu posso prejudicar os outros dedos, até mesmo a mão inteira, né? Então, por isso que ele fala assim, ó, deixa crescer junto, porque quando fala que ele que vai fazer, o senhor sabe fazer lá um corte cirúrgico sem prejudicar nenhum membro do corpo, no caso, né? Então, por isso que vai, deixa crescer junto, mas também tem aquele sentido que a gente falou Deus quer ver qual é a minha reação. O que eu vou fazer com aquela situação, né? Se eu vou ter uma reação bíblica ou não. E quando ele fala ali, né, ele amarra, né, nos feixes, né, para lançar no fogo, o senhor está dizendo que aquele que é joio, eu entendo assim, ele está salvo, ele está na vida da igreja, mas, porém, né, ele não participa das bodas do Cordeiro. Ele vai para as trevas exteriores, onde lá, em fogo, choro e ranger de dentes, o senhor vai tirar todo esse elemento satânico injetado dentro dele, que vem lá de Eva, né? Se a gente até analisar, né, no contexto da história, o Satanás já injetou o joio dentro da Eva. Só tinha a boa semente lá, Adão e Eva eram puros, né? O Satanás veio e injetou lá na Eva o joio. E
Aí na consumação o senhor vai pegar esse que é joio, porque ele está no meio da igreja, ele já aceitou Jesus, talvez já se batizou, né? Mas nunca obedeceu os princípios divinos, nunca se importou com isso, seguia o curso da vida dele, as coisas do mundo e tal. Aí você só, tudo bem, tu tem livre-arbítrio agora, pode fazer o que tu quiser, mas nessa outra era, daí é diferente a situação. Aí eu vou te pegar, porque eu te comprei com meu sangue, paguei um preço elevado pela tua vida, e vou te levar num local, e lá não tem escolha. Lá tu é meu, e lá eu vou te limpar, eu vou te purificar. E aonde haverá choro e ranger de dentes. Sim. E aí aquele que é o trigo vai para as bodas, né? O menino da paz, né? Participa lá com o Senhor. Daí. O celeiro, né, tem a ver com alimento, né? Ele vai guardar com ele, né, esse reinado de Cristo. E o queimar o irmão, acho que também tem a ver, assim, porque, assim, nós vamos ser pecadores até o fim, né? Eu acredito que o irmão também concorde. Sim. E a gente sempre ouve o irmão Sérgio falar da questão, assim, lógico, é um termo que ele usa, que o Espírito tem que nos comandar pelo menos 51%, né? Porque eu acredito, assim, que como a gente é pecador e não vamos ser trigo por completo até a volta de Cristo, a gente vai ter sempre joio na nossa vida, vai ter sempre práticas pecaminosas na nossa vida, a gente não vai ser perfeito, mas que atinja, pelo menos, Deus consiga nos convencer e atingir mais de 50%, porque assim ele tem o total controle das ações, né, da nossa vida. O irmão acredita também nessa forma, que esse queimar também pode ser assim, pessoas que vão ser salvas, mas é um queimar das práticas que ou ali já é também, não, isso aqui não vai reinar, isso aqui é bodas, trevas exteriores. Ou tem a ver também alguma interpretação assim de um queimar daquilo que não era de Deus, mas esse mesmo queimando daquilo que não era de Deus, ele atingiu um percentual maior, assim, ele vai para as bodas. Não sei se ficou confuso. Então, eu creio assim, né, que o Senhor hoje ele dá oportunidade para todo aquele que está na situação de joio, né, de se purificar dos seus erros, né? Lembrando, né, como o irmão falou, não há homem justo sobre a terra, todos nós somos pecadores. Mas se a gente olhar a vida de Davi, Davi errou e errou muito, né? Mas aí que está o detalhe. Davi, ele entendia que ele errava, pedia perdão, se arrependia e não voltava a fazer o erro. Esse é o X da questão. Porque muitas vezes a gente concorda que a gente está errado, a gente até pede perdão para Deus, Senhor, errei, peguei, né, me perdoa, mas amanhã depois eu volto e faço de novo. Ou seja, não houve um constrangimento, um arrependimento verdadeiro, né? E a pessoa que está hoje, isso eu afirmo com certeza para ti, ó, que está com 51% das ações entregues para Jesus, ele pode errar, mas Deus vai iluminar ele, vai pedir perdão e ele não vai voltar a fazer o erro. Entendi. Essa é a diferença. Então, o cara que é joio aqui, ele tem a opção de se purificar agora, né? Recebendo uma iluminação e se constrangendo, se arrependendo e mudando. Agora, se eu não mudar e continuar, trevas exteriores. É lá no choro e ranger de dentes mesmo. Lá o senhor vai tirar esse elemento ruim de dentro da nossa alma ali para ficar só o que é justo e reto, né? E puro. Amém. Agora, Davi, uma coisa de Davi também, né, que me chama bastante atenção, ele aceitava a correção sem murmurar, né? Porque aquele homem sofreu também, irmão. Ele errou bastante, mas assim, a família dele era um caos, aconteceu uma série de fatores ali, e você nunca ouve nas escrituras ele falar assim, ó Senhor, porque eu não concordo. Ele aceitava, chorava, lamentava, rasgava as vestes, enfim, sofria, né, o dano, vivia o luto das perdas, mas ele nunca jogou para Deus assim, não mereço, não, tudo que acontece não mereço. Acho que esse coração que é o que Deus quer ver em nós, né? Pecadores, mas que se arrependem, não praticam mais aqueles pecados no qual já foram perdoados, e quando estão passando pela prova, não culpam Deus ou quem quer que seja por aquilo. É verdade, né? Se a gente for analisar assim, ó, quando Davi foi ungido rei, ele demorou quase 10 anos para assumir o reinado. E nesse período de 10 anos ele teve que fugir, se escondeu, viveu em caverna, né? Imagina, dormir no deserto, né? E ele era rei. Ele podia dizer assim, bah, Senhor, né? Mas tu me ungiu rei, eu tô aqui. Que rei sou eu, na verdade. Mas não, né? Ele sempre deixou. E tanto é que ele teve a oportunidade de matar
Saul dentro da caverna lá, né? O Senhor constrangeu ele, né? E ele disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Porque tudo que Deus faz, na verdade, assim, é para o nosso crescimento de vida. A gente muitas vezes não entende. Às vezes acha muitas vezes que Deus está sendo injusto conosco, né? Devido à situação que a gente está passando. A gente às vezes não quer aceitar a situação, mas não tem não querer aceitar a situação. Porque eu aceitando ou não aceitando, ela não vai se resolver. Ela vai se resolver no tempo que Deus determinar para se resolver a situação, né? Tu vê também, ó, quando Nabucodonosor foi pastar 7 anos, né, no relento lá, quando Deus tirou dele o reinado, né, Deus disse, ó, vai passar 7 tempos sobre ti, para te voltar. Aí, quando chegou perto do 7º ano lá, que aí ele realmente entendeu e voltou. Ou seja, a palavra de Deus vai se cumprir sempre na nossa vida. Não tem como ela não se cumprir. Eu posso reclamar, murmurar. Tu vê ali, ó, nessa passagem de Nabucodonosor, talvez no primeiro ano já ele podia ter se arrependido, né? Ele esperou os 7 que foi determinado pelo Senhor. E a gente lê a Bíblia, né? Às vezes, a própria história de Nabucodonosor, a gente lê de uma forma como a gente tem costume de ler, para a gente começa a ficar normal na nossa cabeça, mas a gente não tem que transportar para a época quem era Nabucodonosor, né? Era um rei, assim, poderosíssimo, né? Tipo, um dos mais poderosos que já pisaram na Terra, assim, segundo a história, né? Vamos falar assim, saindo até um pouco da Bíblia, o homem se tornar um animal, praticamente. Imagina todo mundo vendo aquilo, assim, né? Então, não é só um simples fato. Na hora que você reporta o que aconteceu lá, quem era ele, a gente às vezes se perde, porque a gente lê tanto, na Bíblia do bicho, tá, vida normal. Não, peraí, você não tá entendendo quem que era o cara, né? Sim, com certeza, né? Imagina a humilhação, né? Porque tu vivia num estado de vida assim que tu tinha tudo de bom e de melhor, né? Aí de repente tu não tem nada disso. Tu vai pastar com os bichos no campo. Olha que diferença, né? Vamos pegar também a vida de Jó, né? Jó tinha tudo do bom e do melhor, e depois Deus tirou tudo dele. Tudo. Ele foi morar no lixão da cidade, né? Sim. Então, o propósito de Deus vai se cumprir. O como ele vai fazer, o arranjo que vai fazer na vida de cada um, a gente não sabe. Deus ele sabe, mas tudo que ele fizer vai ser para um crescimento de vida, com certeza. Daí, O trigo tem que aparecer, né? é, aí, aí também acontece aquilo que Davi falou no Salmo 119, né? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, porque aprendi seus decretos. Ou seja, se eu não passar pela situação, eu nunca vou dar valor. Eu acho que é isso, né, que a gente tem que ver. Porque Deus tem sustentado a gente sim com o bom e do melhor, né? Não pode dizer para o Senhor que Ele não cuida da gente, Ele cuida. Porque por mais dificuldade que eu possa ter hoje na minha vida, né? Se eu olhar para trás, eu vou ver que tem gente numa situação muito pior. Aí Deus não está permitindo aquilo na minha vida ainda. Então, eu tenho que ter uma vida de gratidão, porque por mais que a gente erre, e a gente sempre vai errar, como a gente falou aqui, né? Mas Deus cuida da gente demais, não tem, né? Tem que ter uma vida só de gratidão mesmo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Em primeiro lugar, por ter chamado a gente, né? Porque se não tivesse chamado, onde é que a gente estaria hoje? A gente era um joio daqueles bem bravo, né? Em todas as áreas. Daí Deus chamou a gente, né? Transportou para o reino da luz, para a gente ser filho de Deus, ser participante do reino da luz. Isso aí é motivo da gente agradecer, porque e a gente muitas vezes não agradece isso, porque a gente não tem a realidade do que é isso. Não. Né? Que se Deus descortinasse um final de era, umas trevas exteriores, um lago de fogo, a gente ia se apavorar. Daí a gente, então, o irmão Céu diz, né, que a gente ia ficar com um calo no joelho, de agradecer a Deus por ele ter tirado a gente dessa situação. Sim, é verdade. Né? Então, a gente percebe assim, né, chegando ao final aqui, que a gente falou da semente, do solo, né, a gente fala de fruto, mas como Deus usa também a parte de amassar, né, porque você pega o trigo, ele amassa, o ouro, né, no caso, ele tem que queimar, tudo tem a ver com apertar, com queimar, com amassar, mas não que Deus é um Deus mau que quer, né, é isso que às vezes a gente não entende, porque às vezes pega uma pessoa nova ouvindo a gente falar, nossa, mas que Deus que é esse que amassa, que aperta, que aflição. Que mói. É? Que mói. Que mói. A farinha moída, né? Farinha moída. Então ele usa esse ser para a gente entender o que ele está moendo. Ele não está querendo moer a tua vida no sentido de fazer mal para você. Ele está querendo moer a velha vida para que só fica a nova. Né? Só que a gente não entende.
E aí a gente às vezes luta, briga, né? E eu tenho experiências assim com o Senhor aqui. Eu sou novo na fé, assim, perto de alguns irmãos, eu tenho que, acho que 9, 10 anos de conversão. Mas eu percebi que na amostragem da igreja permanecem aqueles ali, não que esses que saíram ou não vão voltar, eu creio que vão, mas permanecem como eu, pela graça de Deus, estou permanecendo, se Deus também não quiser, ele tira a hora, né, que ele quiser, é quem sofreu bastante. Todos que permaneceram é que tiveram sofrimentos mais, vamos falar assim, mais assíduos ali, mais... Nem eu sofri muito, depressão, um casamento, uma monte de série de coisas aqui, não vou ter tempo de falar, mas... Então, o mesmo que eu pense, às vezes, existia aquele sofrimento, não, peraí, não quero voltar para aquilo lá. E a pessoa que, de repente, não sofreu tanto, ela fica nessa mornidão, né? Até ter que acontecer algo, não precisaria, mas até ter que acontecer algo para que ela realmente, não, aqui é meu lugar, daqui não sai, só se Deus me tirar. Olha, eu vejo assim, ó, por que que Jesus falou na palavra, né? Eu acho que ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. Por que que ele está escrito isso aí lá? Por que que Deus deixou esse ensinamento pra gente? Quer dizer que a nossa alma, bom, Jeremias 17, que nosso coração é corrupto demais, né? Então, a nossa alma, ela quer só as coisas que agradam ela. Mas uma alma hoje que está dominada pelo joio, ela vai só querer as coisas do mundo, né? Isso que dá prazer para ela. E para mim, perder, e se eu trocar essa natureza, o joio que está forte ainda de determinada área, ele vai berrar, ele vai chorar, ele vai espernear. E aí entra aquilo que a gente falou agora, né? O senhor tem que agir talvez com uma rigidez maior, assim, para que a gente caia a nossa ficha e saber que quem está sofrendo é o velho, não é o novo. O novo tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer no crescimento de vida e sabe que aquilo ali que está passando vai ser benéfico e vai ajudar ele a crescer em vida. E aí fala, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Até tu falou, esse exemplo que tu deu agora aí, eu lembrei de um irmão aqui, ele tinha problema com drogas, né? E o Senhor libertou ele com uma oração do novo nascimento. Ele usava crack, né? A gente sabe que crack acho que a pessoa que cheira uma vez que é troca já fica viciada, né? E ele tinha 12 anos que ele usava aquilo. E houve uma situação lá que a gente conseguiu fazer um novo nascimento com ele, Deus libertou ele. E aí ele testemunha hoje assim, quando ele está dando um problema, tanto na família dele, um problema financeiro, no trabalho, quando a cabeça dele está assim, ó, que ele vai explodir, ele pega o carro dele e vai lá para aquele local onde as pessoas que usam crack estão, né? Daí ele olha e diz, nossa, Deus me tirou daqui. Eu podia estar aqui hoje, eu já podia ter morrido. Né? E eu achei muito legal isso, né, que ele fala, porque ele lembra de onde Deus tirou ele. Então, tudo aquilo que ele está passando não se compara. É isso aí. Não se comparar daquilo que Deus tirou ele, né? E se a gente trazer hoje para a nossa vida espiritual, por mais que eu passe algum tipo de dificuldade aqui, não tem como comparar, né, com de onde Deus me tirou, né? Senão eu estaria com sofrimento talvez muito pior, talvez nem tivesse vivo ainda. Sim. Deus, o amor de Deus nos pensou de lá, trouxe para cá, para nos dar esse alimento, para a gente crescer em vida e tentar ir eliminando esse joio que está na nossa alma ainda, né? Verdade. Que benção. Amém, meu irmão. Obrigado aí por ter aceitado o convite aí de participar. Eu sei que o dia a dia é bem corrido aí, mas foi bem edificante para mim aqui, abriu bastante minha mente também em alguns pontos. A gente faz esse programa, mas ao mesmo tempo a gente recebe bastante aqui. Com certeza. Quando eu fazia o programa aqui, Nova Vida, que a gente tinha aqui, a gente é muito edificado com o testemunho dos irmãos, né? Nossa, ajuda bastante. Mantém a gente na rocha ali, né? É verdade. Deixa um recado final aí para todos que vão acessar, irmão. Fique à vontade aí. Amém. Eu queria assim, agradecer, né, pelo convite, pela participação, e deixar assim, bem claro para os irmãos, assim, ó, que por mais que você hoje, eu ache que está sofrendo hoje, ache que Deus é injusto com você, que você não merece, eu vou dizer uma coisa para você, ó, Deus é justo e tudo aquilo que Ele permite chega na nossa vida tem um fim proveitoso. Não reclame de Deus, né? Aceite aquele tratamento de Deus, porque a hora que tu aceitar o tratamento, ele vai se resolver mais rápido. Se tu murmurar, se tu brigar, se tu achar algum culpado,
né? Isso pode perdurar mais tempo na tua vida. Agora, se a gente aceitar, se humilhar e dizer, Senhor, realmente eu preciso passar por isso, eu errei, eu sou pecador mesmo, eu sou falho, mas me ajuda nessa prova aí, me ilumina. Deus vai fazendo na vontade dele isso, né? Então, assim, que a gente não vem reclamar nem murmurar, mas que a gente não vem ser julga, que a gente vem ser sempre trigo, né? Aceitando todo o trabalhar de Deus, porque o trigo foi moído, como a gente falou aqui, né? Para virar uma farinha, ele tem que ser moído. Você imagina um grãozinho lá, no pilão lá, batendo, né, nele até se transformar no pó. E Deus quer tirar essa natureza que está em nós ali, que não é dele, transformá-la em pó para ela não incomodar mais e ficar só aquilo que é vida divina para se manifestar através de cada um de nós. Nem Deus abençoe a todos. Amém. E essa farinha vira pão, a gente se alimenta e alimenta os outros, né? Que benção. Verdade, com certeza. Amém. Para todos que estão assistindo e vão assistir, comenta, curte, compartilha, manda para os seus contatos aí, que vai edificar também a eles. Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus.